Vamos começar de novo. Bom dia. Agora eu vou esperar o pessoal entrar para ver se o som está melhor. Então, só para falar um pouquinho do que eu já tinha dito antes. O que eu tenho na mão aqui? Bíblia, CNBB, tá? Mãe, está bom o som agora? Pode me dar um feedback, por favor? Se a minha voz está fluindo, se está cortando, se não tá. Show. Melhor não é bom, né? Mas a gente vai ficar assim mesmo, tá? Então, vamos fazer a oração do Vinde Espírito Santo novamente, tá? Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tá bom, então? Ótimo. Então, antes de ler a passagem, eu quero contextualizar vocês do que está acontecendo, porque o ideal é ler a passagem 3 vezes e nós não temos esse tempo, tá? Então, no templo, tinha locais para as ofertas. Eram 13 locais, tá? Era gasofilácio o nome dessa urna. E era em formato de trombeta. Cada uma dessas urnas, elas tinham uma finalidade. Ou era imposto, ou era doação para o templo, ou era para perdão dos pecados, ou era para culpa, ou era isso, era aquilo. A 13ª era uma urna pequenininha que ela não era nem contabilizada. E as pessoas ficavam sentadas assistindo a galera sair e dar a sua oferta. E existia os mestres da lei que ficavam recebendo as ofertas e eles tocavam trombetas e falavam o nome do fulano que doou tanto. Então ficava aquela coisa assim, todo mundo sabia quem tinha doado, porque os caras queriam aparecer também, né? E aí um queria doar mais que o outro para mostrar que tinha doado mais. Só que os caras ricos, eles doavam só um pouco, já era um monte. E o 13º não tinha trombeta, não tinha nada, era uma caixinha lá, a pessoa... geralmente os que não eram contabilizados como pessoas, como uma viúva, né? Então, a viúva, ela era... essa época de Jesus era uma sociedade patriarcal. Então, a viúva, ela não era considerada ninguém. Inclusive, no censo, ela não era nem contabilizada, assim como as crianças. Porque ela não tinha ninguém por ela. Então, a única coisa que ela tinha de dinheiro era único exclusivamente para sustento, tá? Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que nós vamos ler Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito 65 anos após a morte de Jesus. Então, estava muito fresquinha, as histórias estavam muito fresquinhas. A Bíblia não está na ordem de publicação. Então, mesmo que o Evangelho de Marcos esteja em 2º lugar, ele está em 1º lugar na publicação, tá? Os outros até foram baseados nesse Evangelho. E eu acho que o que eu tinha para dizer era isso. Agora vamos ler o Evangelho, tá? Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao 44. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas enquanto exibem-se com longas orações. Eles serão julgados com maior rigor. Sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro.
Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Até acho engraçado isso aqui, né? Porque Jesus estava sentado em frente ao tesouro do templo, assistindo a galera doar coisas para Deus. Só que para quem é cristão, Jesus é Deus. Então imagina Deus sentado assistindo as doações, né? Só que Deus não assiste só o que tu tá colocando lá dentro, ele assiste o que tá no bolso. E assiste o que sobrou na mente da pessoa, né? Então é legal essa parte. E outra coisa que eu observo bastante nessa passagem é que Jesus chamou os discípulos. Então vai ter momentos que Jesus vai falar com o povo, vai ter momentos que Jesus vai falar com os discípulos, vai ter momentos que Jesus vai falar com os fariseus, mas aqui ele está falando com os caras que vão seguir o que Jesus ensinou depois. Então agora eu vou chamar o meu pai, porque a minha parte é mais de contextualização, o meu pai é mais o emocional, o coração, né? Ele que espreme a passagem e escorre o que a passagem quis dizer pro coração da gente, tá? Vamos lá, papito. Peraí. Vamos aguardar até o meu pai aceitar, né? Aceitou. A folhagem. Um lírio. Ah, eu achei que ia ficar, mas peraí. Pronto. Bom dia, de novo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? E aí, pai? Contextualiza aí para nós. Se quiser te apresentar de novo também, fica à vontade. Eu sou o pai da Pauli. Uma vez a Pauli dizia que eu era o pai dela, agora eu digo que eu sou o pai da Pauli. Eu vou comentar um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu acho que tu não tinha nascido ainda. Eu fui dar uma palestra no Maús e comecei a recolher material. E nesse material tinha uma história, que era a palestra era sobre a personalidade, vocação, etc. Que é assim, uma pessoa de repente acorda dentro de um trem, do nada. Tu não sabe, acordou dentro daquele trem. Dependendo de cada indivíduo, ele tem uma reação e uma ação. O que ele faz quando ele acorda dentro do trem? Então, algumas pessoas ficam, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou em casa? Por que eu estou... Tem gente que fica reclamando o tempo todo, porque tem muita gente, porque não está dando para respirar, porque a comida não está boa. Porque... Tem outras pessoas que levantam e dizem, que legal, acordei num lugar diferente aqui, vou explorar, vou ver o que é. Tem gente que levanta e já diz, bom, estou aqui no trem, será que eu posso ajudar a fazer alguma coisa? Quanto tempo vou ficar aqui? Não sei, então, de repente, eu posso ser útil. Então, é a forma que cada pessoa leva a vida dela aqui na Terra. E ultimamente, eu tenho construído uma alegoria, porque até agora eu não vi essa alegoria em nenhum livro, uma leitura que eu fiz, de que a vida da gente, vamos dizer que seja que nem tu entrar num navio. Então, assim, o cristão, né? Tu tá num navio que a travessia é a tua vida e quando tu chega lá do outro lado, tu tem que pagar uma moeda para descer. Porque para entrar no navio, alguém já pagou a tua passagem, foi Cristo. Então, a tua entrada no navio e tu cruzar esse trecho já está pago. Mas durante a viagem, tu tem que construir a tua passagem e o que tu vai usar para viver do outro lado. Né? E a moeda que tu vai usar do outro lado não é necessariamente a mesma que tu usa aqui. Mas lá só vale uma. E aqui tem duas. Uma delas pode ser o orgulho, a vaidade, a raiva, a cobiça, a luxúria. Pode ser a forma como tu vai viver dentro desse navio e a moeda que tu vai usar. Né? Pode ser do bem, tu pode odiar, tu pode amar. Mas quando tu chegar na hora de tu
entregar o teu voucherzinho, o teu ticket para passar para o outro lado, tudo o que tu usou de material, de ego, não vai valer nada. Vai valer do outro lado. Na passagem que tu... Não sei se tu entendeu ali a alegoria, tu quer fazer algum comentário. Não? Não, pode Tá. falar. Na Tô pegando passagem, na passagem sobre as pessoas que dão o dízimo, né? Que lá não era dízimo, era outra forma de chamar. Hoje em dia chama o dízimo. Porque quando Jesus usou a viúva como um exemplo, ele usou o seguinte: a viúva não tinha nada e deu tudo. Certo? Certo. Não tenho nada, mas está aqui tudo que eu tenho. E os fariseus lá, os outros que ele usou como exemplo, eles tinham muito, podia dizer até que tinham tudo. E que ainda ele disse que eles tinham, porque eles tinham tirado das viúvas. Né? Porque quando morria o marido, se a mulher não tinha ninguém, ia lá para o Estado, não sei. Alguma coisa eles faziam para se livrar da mulher e ficar com o dinheiro. Eles tinham muito e deram muito pouco. Certo? Então, a alma da pessoa, a forma como tu trata, cultiva a tua alma, o que tu bota dentro do teu coração e o que tu devolve para o mundo, vai servir como moeda no final. Vai servir como moeda. Para a tua salvação ou para a tua perdição. As palavras de Jesus eram muito fortes. A gente tem a tentação de tocar um violino, de tornar tudo lindo, de parecer assim uma história bonita, mas quando tu for olhar, teve horas que o pessoal abandonou ele, e ele falou para os outros: vocês querem ir embora também, não entenderam aqui? Eu entenderam, pior, né? Teve gente que foi embora porque não entendeu, e teve gente que foi embora porque entendeu o que ele tinha dito, né? E aí os apóstolos que tinham entendido e tinham aceito, tanto que depois a maioria deles morreu, acho que todos morreram martirizados, defendendo aquilo até a morte, que entenderam, disseram: não, a única forma de ter palavras de vida eterna, de viver para outra vida, de passar lá no guichê da saída dessa vida e entrar para a vida eterna, para o reino de Deus, é seguir tuas palavras. Certo? Então, a mensagem que eu vejo dessa passagem é assim: Deus não quer nada de ti. Ele não precisa. Porque ele já redimiu, ele já pagou a tua passagem nesse mundo. Ele já deu, agora é contigo. Certo? Ah, mas como é que eu vou viver num mundo em que todo mundo se droga, todo mundo só está pelo dinheiro, todo mundo é materialista, os apelos, porque o tempo, porque você... Está ali, meu. Não quer? Porque Jesus disse: quer ir embora? Vai. Porque ele já pagou, ele já deu a vida dele. O que ele quer que ele dê mais? Ele deu a vida dele. A parte dele ele fez. Mas ele deu o caminho, a verdade, a vida. Ele deu o caminho para tu chegar lá no guichê, no fim da viagem, e tá cheio, ter uma fortuna para viver no reino de Deus. E aí, o que acontece? O reino dele só vai existir se o mundo inteiro, pelo menos aquele que a gente conseguiu mudar do nosso mundo, também fizer isso. Porque Deus não faz milagre. Deus não nos ajuda. Quem faz os milagres e nos ajuda são as outras pessoas movidas por esse amor e essa mensagem do Evangelho. Ou de outras mensagens, mas assim, o bem e o mal, o que acontece de bom e de ruim, o fruto da nossa vida aqui tem a ver com a nossa fé. Mas a moeda lá no final não é fé. São Paulo diz que é o amor. Certo? A fé vai te mover, a fé vai te fazer entender, mas a moeda final é o quanto tu amaste. E ele explica isso bem em Coríntios, né? Que a fé, a esperança, a caridade, orar em línguas, isso aí não tem nada a ver. O que tem a ver é o amor, é a caridade que tu teve. Então esse seria o meu início, né?
dizer que a viúva estava entregando lá humildemente, inclusive assim, bem envergonhada, bem encabulada, porque ela tinha pouco, mas ela estava entregando tudo. Então, quando as pessoas têm pouco, elas conseguem entregar tudo. E aí vem a palavra desapego, né? Então, quando tu é desapegado, mesmo que tu tenha 1 bilhão, tu entende que aquilo não é a tua vida, não é tu. É muito pouco. Porque quando tu olha para Deus, que é quem tu tem que imitar, para ele não é nada. O que é 1 bilhão? Será que Deus fica contente se a gente botar 1 bilhão na conta da igreja lá? Qual igreja? Tem tantas. Tá, eu vou dar tudo para a igreja. Qual delas? Aí tu já começa assim, pô, aquela lá, acho que não. Aquela lá, acho que não. Porque ele não precisa disso. O teu irmão precisa. E os milagres não acontecem porque Deus está fazendo milagre. Deus está atuando para que as pessoas façam um milagre na tua vida. E aí, depois dos teus comentários, eu acho que a gente podia começar a entender como que as pessoas podem ser um milagre. Perfeito. É que nem a gente estava falando ontem, eu também sou na opinião que a gente não consegue melhorar Deus, porque ele já é tudo, né? Ele já é, na essência dele, ele já é plenitude total, então não tem como eu acrescentar nele. Eu vejo esses ofertórios, né? O que tinha no templo, porque se a gente lê o Antigo Testamento, a própria arquitetura do templo, quem ordenou que fosse feita foi o próprio Deus, né? Mas para que eu entendi que foi feito dessa forma? É um exercício de sacrifício, a doação. Então ali tu exercita o quanto o que tu tem é mais importante do que o que realmente importa, né? E aí as pessoas distorceram de uma forma que elas começaram a doar para que umas olhassem para as outras o quanto elas estavam doando. É a recompensa da terra, né? Quem quer que os outros saibam o quanto tu tá doando, já recebeu a sua recompensa. É o ego. Que é a recompensa mundana, o ego, né? Mas Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então aquilo é um exercício de caridade. Porque a vida inteira é um sacrificar-se. Nossa vida é um sacrifício diário. Então, todas as escolhas que a gente faz na vida, a gente está sacrificando uma delas, porque tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, tudo é sacrifício. E Jesus veio nos ensinar, porque nós não somos, nem eu, nem tu, somos da teoria apocalíptica, né? Deus veio nos ensinar como que a gente pode viver no reino dos céus em vida. E é nessas doações de vida que a gente tem, diárias, o perdão, né, o olhar com empatia para o outro, isso é a diferença. Deus separou um povo para ensinar esse povo como agir, para ele se diferenciar do resto do planeta. E nós, se a gente se colocar neste papel, nós somos escolhidos, nós somos separados também. Então, quando tu tá vendo uma confusão acontecendo, tu não tem que se misturar na confusão. Tu tem que pensar assim, ó, o que eu, como cristã, posso fazer de diferente que todo mundo tá fazendo? Ah, o cara vem aqui e me xinga. O que eu posso fazer? Desculpa? Pede desculpa? Não tenta ganhar a briga, entendeu? Tu não vai melhorar essa pessoa, tu não vai ensinar ela como viver. Não tem como tu colocar na bagagem da vida da outra pessoa. Tu tem como colocar na tua bagagem de vida como tu foi com as pessoas, né? Então, Jesus, ele sentava e observava e ele fazia com que os apóstolos fizessem esse exercício também, de observar a intenção das pessoas por trás das atitudes delas, né? E a intenção dessa viúva era uma intenção de amor. Ela estava ofertando, não porque aquilo ia ser, nossa, uma grande oferta, porque já tem estudos que comprovam que a moeda que ela botou lá dentro vale meio centavo da nossa moeda. É muito pouco. Ela achou que isso ia acrescentar no tempo. Ela sabia que não ia acrescentar.
Mas ela estava fazendo isso como um gesto de amor. Eu quero, eu quero doar o que eu tenho. E o que ela tinha era aquilo, né? Então, isso que, isso que eu observo e que eu tento levar para mim, né? Claro que nós humanos falhamos o tempo todo, né? Qualquer situação que faça a gente explorar o nosso lado primitivo faz com que a gente bote abaixo tudo que aprendeu com Jesus, né? Mas aí a gente se levanta e Jesus diz, ó, já te perdoei, vamos que tu tem potencial, vamos que tu tem potencial. Mas outra coisa assim, não indo ali tanto analisando no valor da moeda e puxando a moeda para a vida da gente. O que eu tenho para dar? Uma das frases que eu uso seguido, somente quando me pedem um favor e me fazem ficar esperando uma hora. Qual é a coisa que a gente não recupera? A gente recupera a saúde, a gente recupera dinheiro, a gente recupera o nome, né, a honra. A gente recupera tudo na vida. Só tem uma coisa que a gente não recupera, que é o tempo. Então, a primeira coisa, assim, dar o tempo. O tempo é a moeda mais cara que nós temos para nós. Porque depende de como tu gasta o teu tempo. Tem gente que diz assim, eu depois dessa idade eu vou viver para mim. O tempo dela não é mais de ninguém. Ela centrou aqui. O Deus dela está aqui perto do umbigo dela. Certo? Eu não vou viver mais, eu vou viver para mim. Eu não preciso mais. Já ajudei que chega, já fiz tudo que eu podia fazer na vida, agora eu vou pensar em mim. Vou viajar, vou aproveitar, vou sair, não vou mais trabalhar, vou fazer. O cara está em si mesmado. Ou arranja um outro sinônimo aí que não seja melhor que esse. Mas o tempo que a gente dedica para os outros, ele é precioso. Talvez seja mais precioso que as moedas que tu tem, que o dinheiro que tu tem no banco. Porque tu podia estar fazendo outra coisa e tu escolheu aquela pessoa para ajudar, para fazer, para estar junto, para levar, para buscar, para ir cuidar. Então, quando tu entrega o tempo para alguém, se tu considera que esse tempo que tu está entregando é um tempo para Deus, que é aquela moeda para tu passar na ponte lá depois, lá no guichê, no final da viagem. Eu não estou entregando esse tempo porque eu estou ganhando dinheiro, até pode ser, mas... E outra coisa, da forma como tu entrega o teu tempo, ou o teu dinheiro, ou a tua saúde, ou se for com amor, ela vira moeda do outro lado. Porque tu está melhorando o reino de Deus. Então, assim... quanto que eu dou? Tem ali esses cultos, 15%. Tá, tu dá 15%, tá resolvido, resolvido. Aí eles vão lá para o culto deles e o pastor diz, agora quem der tudo que tem aqui, tá resolvido. Vai conseguir tudo que... Tem que apostar tudo que tem. Em dinheiro. É muito fácil dar dinheiro. Muito mais fácil que dar um sorriso, mais fácil do que dar o tempo, mais fácil do que dar perdão, mais fácil do que dar um conselho, que às vezes tu tem um medo louco de dar um conselho para alguém, mais fácil do que se envolver na vida e sair ajudando pessoas, muito mais fácil dar dinheiro. Que religião bacana, eu vou lá, dou dinheiro para o pastor e estou com meus problemas resolvidos, certo? Lá, tu falou que tinha uma trombeta do perdão, ótimo, eu não preciso nem pedir perdão, eu vou lá, dou dinheiro naquela trombeta, o pastor, como é que é o sheik lá? O mestre. O mestre lá, o padre diz assim, fulano aqui pagou os perdão dele. A igreja vendia indulgência, o cara ficava com terrenos garantidos no céu. É muito mais fácil dar dinheiro. O dinheiro é a forma mais tranquila. Por quê? Tu trabalha, tu precisa trabalhar, ali tu tem bastante coisa, e tu diz, bom, essa parte aqui é para minha alma, lá para depois. Não precisa ser simpático, não precisa ser empático, não precisa fazer nada para os outros, não precisa agradecer. Porque ter gratidão é uma moeda muito cara. Dizer obrigado
sentir-se agradecido, reconhecer o que o outro está fazendo, é uma moeda caríssima, difícil de puxar de lá de dentro do ego. Tá? Às vezes ela está encroada lá no meio das coisas, por que eu vou agradecer? Né? Por que fazer o outro se sentir bem? Aquele teu livro lá, 5 Formas de Amar. Não é? Por que fazer o outro se sentir bem? Tem que fazer, é a obrigação dele fazer. Então o reino de Deus é aquele reino onde a moeda é o amor. Tudo que eu estou falando aqui pode ser feito com amor. Até dar na igreja um dinheiro pode ser dado com amor. Mas se não for dado com amor, se for dado por obrigação, não vai valer como passagem lá para o outro lado no fim da viagem. A intenção por trás de qualquer atitude nossa é a que está sendo contabilizada, né? Então, também não adianta tu doar teu tempo para pessoas carentes, por exemplo, chega em casa e dá um esporro no pai e na mãe, né? O quanto tu aprendeu que a vida é um tesouro, né? O quanto que tu aprendeu o valor que as pessoas têm na tua vida. Que nem tu disse, Deus, ele quer mostrar a graça dele, ele quer operar os milagres dele nas pessoas, através das pessoas. E tu pode escolher ser ferramenta disso ou não. Agora, não que essa seja a intenção, mas quando tu opta por ser ferramenta, as coisas começam a andar melhor para ti. Porque tu tá sendo tu tá cooperando para a graça na vida dos outros. Então a tua vida, Deus facilita com que a tua vida seja boa, para que tu tenha mais tempo para cooperar com a vida dos outros. Então é quase matemático. Não é essa a intenção que tu tem que fazer as coisas, mas acontece dessa forma. A gente vive isso na nossa vida. Ai, mas tu nem é rica, tu nem não sei o quê. Não, mas é porque eu sou agradecida pelo que eu tenho. Pode ser que alguma pessoa olhando de fora para minha vida ache que eu esteja passando necessidade, mas eu não acho. Eu acho que a minha vida é muito boa, eu sou agradecida. Eu sinto que tudo que eu tenho, meu trabalho, minha família, as coisas que eu tenho, o meu cachorro, tudo é um milagre na minha vida. Eu me sinto afortunada. Então, se eu estou dizendo que Deus facilita a minha vida, Ele me dá prosperidade, é porque eu realmente me sinto assim já. Eu já sinto que eu sou próspera, porque eu tenho tudo que eu preciso. E todas as ferramentas que eu preciso para fazer o bem ao outro. E eu não faço isso esperando algo em troca, eu faço isso porque me faz bem. Quando eu vejo que outra pessoa saiu daqui melhor do que ela entrou, porque ela conversou comigo sobre banalidades, às vezes. Coisas que fizeram ela rir. Essa é a minha fortuna. Eu me sinto afortunada, assim. Então, quem olha de fora vai achar que tu, daqui a pouco, tá precisando. Então, esse é a maior fortuna que a gente tem, é de perceber tudo que a gente tem. Tu já percebeu tudo que tu tem quando tu te acorda? Para começar pelo acordar, né? Acordou, já é uma fortuna. Tem gente que não acorda. Levantou da cama, outra fortuna. Tem gente que não consegue levantar. Foi no banheiro, outra fortuna. Tem gente que não consegue ir no banheiro sozinho. Precisa de ajuda. Então, nós somos afortunados a cada passo que a gente consegue dar sozinho. E esse valorizar... E nós temos que ser muito grato por isso, porque o universo entende que tem que te dar mais na medida em que tu demonstra felicidade com o que tu tem. Certo? Tá, esse aqui é o caminho certo. Se o cara levanta de mau humor, faz tudo de mau humor, qualquer coisa de ruim que acontece, fica revoltado. Ele não tem, quer dizer, não está com amor no coração, de cara. O que acontece? Vem uma bomba para ele aprender. Ele não aprende. Aí vem outra, não aprende. Quer dizer, as formas que Deus tem de atuar são assim. Primeiro, ele coloca gente do teu lado para fazer o bem para ti, para fazer os milagres. Se tu não entendeu, vai vir aquele que vai ferrar contigo. Ele não é que ele coloca, mas vai acontecer, porque tu está indo nesse caminho. Então tu começa a dar tudo errado.
tudo errado. Até que uma hora tu diz, espera aí, por que está dando tudo errado? Será que é porque eu estou pensando só em mim? Será que é porque eu não estou fazendo com amor? Ou será que é porque eu não estou enxergando todas as coisas boas que acontecem, só estou enxergando as erradas? Porque a forma de tu enxergar, tu pode estar todo o corpo com saúde, mas tu tem uma dorzinha no dedo, aquela dor te incomoda, certo? E aí tu não pode ficar te lamentando daquela dor, vai lá e resolve aquele problema, ou pede para alguém fazer, que são os milagres que Deus faz através das outras pessoas. E aí que está o reino de Deus. Agora, eu estava pensando, quando a gente parou uns 3, 4 fins de semana aí de fazer as lives, é muito difícil a gente estar nessa situação. Nós estamos aqui conversando, como a gente sempre conversa. Mas Jesus veio para a Terra e ficou 3 anos aí explicando e ninguém entendeu. Quem somos nós para fazer entender? Mas eu entendi. Assim como entendi da minha maneira. Ele sabia, mas é muito difícil tu explicar para as pessoas assim, se viver com amor, se desapegar, tu vai estar no reino de Deus, mesmo no meio do furacão. E aí volta a falar lá desse povo que mora na rua e dos papeleiros e dessas pessoas com quem a gente tem convivido, porque agora a gente está convivendo com eles. Depois de 3, 4 meses, 4 meses, né? A gente está distribuindo cachorro-quente toda semana. Essa não falhou, nunca. Falhou as nossas lives, mas o cachorro-quente não falharam. A forma como eles recebem e como eles se comunicam é uma forma limpa. Não tem ego. Claro, tem alguns que têm problemas mentais, até porque se o cara está marginalizado, ele tem. Mas ele te coloca Deus de volta, Deus te abençoe, Deus te pague. Eles estão ali e não tem nada contaminando. Não tem um carro, não tem um telefone, não tem relógio, não tem caneta, Montblanc, não tem nada contaminando. Ele não tem nada, ele tem um saco plástico com um pouco de coisas que ele recolheu ali, uma barba de 8 meses por fazer, um cheiro de gente suja, e ele te dá Deus. Ele ganha um cachorro-quente, cafezinho e te dá Deus. Ele não está contaminado, ele está encostando ali. Ah, não te deve viver assim, claro que não. Mas o que eu quero dizer assim, é uma forma pura. É uma forma pura. Ele, se morrer hoje, ele está salvo. Não importa o que ele fez. Porque ele sabe que um Deus do coração é a primeira palavra que ele diz, Deus te pague. Entende? Quantas coisas a gente demora para dizer Deus durante o dia? Quanto tempo? A gente tem outros problemas. Não quer dizer que eles tenham problemas. Os problemas deles são mais visíveis. Vem cá. Vem cá. Tá, ela saiu um pouquinho, vem cá. Paulo, continua aí só um pouquinho. Não, acho que vamos terminar, pai, que já é 7:55. A mamãe está em cima da mesinha aí, ó, do outro lado. Bom, pessoal, acho que foi dado o recado. Como eu quero fazer o meu testemunho. Quando eu comecei a pensar nessa passagem, eu pensei assim, cara, Jesus olhou para aquela turma e disse assim, quando ele da outra semana, já vou. Vocês estão muito duros. Eles disseram para Jesus, vocês são muito duros, isso aqui não serve para nós. Nós vamos embora. Vai embora. Não faz questão da quantidade. Vai embora. Se não serviu, vai embora. Tá, eu vou lá porque o Piazinho está me chamando, pequenininho do Antônio. Deus abençoe você. Obrigada, pai. Obrigado pela volta, Pauline. Vamos fazer outra. E vamos lá, o caminho é esse, é tentar entender o que nós estamos fazendo nesse barco aqui. Tá? Deus abençoe. Isso aí, beijo, Antônio. Deus abençoe. Tchau. Então, obrigado a quem nos assistiu. Fiquei muito feliz. A gente tem um irmãozinho adotivo, tem 5 anos, e aí estava dormindo, agora acordou e veio com tudo, né? Então,
Mas, na verdade, essas nossas lives é mais para fazer um exercício de ter intimidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, conforme a gente lê as escrituras, começa a entender como era na época, a gente começa a entender como é que é a mecânica de como Deus trabalha na nossa vida. E aí, a gente percebe que ele age igual há 5.000 anos. Então, da forma que Jesus estava sentado lá observando aquelas pessoas, ele está sentado do nosso lado, nos observando, e a gente vai criando essa intimidade com Jesus, porque a gente pode ser só figurante na história. A gente pode ser só aquelas pessoas que estavam lá assistindo também, sabe? A gente pode viver essa vida em vão, mas a gente pode passar de criatura para filho de Deus. E a diferença entre um e outro é só escolha, é só intimidade. Então, eu fiquei bem feliz. Tem gente que não seguia, que está aí agora. Então, um beijo, tenha um ótimo fim de semana e sábado que vem a gente se vê, ou durante a semana, quando eu ler alguma coisa e quiser compartilhar, tá, gente? Beijão. Fiquem com Deus.